gostava de ler convosco um capítulo da Palavra de Deus. Hoje vamos ter aqui um momento de escola dominical, por assim dizer. Algo que é uma reunião que tem vindo a perder cada vez mais a sua preponderância nas igrejas. Temos tido, nos últimos anos, e eu tenho assistido a isso, a um decréscimo nos jovens, nas crianças, e no interesse deles pela Palavra de Deus. E é pena. E eu desejo que isso não aconteça com os meus. A todos nós que temos filhos ou netos, desejamos que os nossos cresçam no conhecimento da Palavra de Deus, porque nós vemos que isso é importante. Vemos um exemplo claro disso, que foi o exemplo de Timóteo, que desde a sua meninice sabia as Sagradas Letras, que não salvam, por si só não salvam, mas podem tornar-te sábio para a salvação. E eu temo um pouco pelas gerações que vêm a seguir, tal como se calhar alguns irmãos mais velhos temiam pela minha geração, e de facto, olhando, parece que as igrejas têm vindo a perder o seu fulgor, a sua energia, ao longo das várias gerações. E olhando para a geração que me segue, por assim dizer, não dos meus filhos, mas um pouquinho entre a minha e a geração dos meus filhos, noto menos destreza na Palavra de Deus, menos interesse, menos capacidade para falar biblicamente. Ter um discurso minimamente condizente com o que a Palavra de Deus diz. E depois a prática reflete disso. Até há uns 2 anos, podem ir abrindo em Juízes 17, isto é apenas uma introdução. Lembro-me há uns anos de ter havido numa reunião de jovens um exercício bíblico e eu acabei por participar. Já tenho 40 anos, na altura teria 38, e participei e ganhei. E nesse dia, o nosso irmão Jonas pregou e a frase-chave é: eu tenho um sonho. Um pouco pegando na frase do Martin Luther King. E eu disse: eu também tenho um sonho. O meu sonho, e eu desejo mesmo isto, é que um dia num exercício bíblico eu tente responder às perguntas e os mais novos não me deixarem responder, por serem mais rápidos do que eu. E certamente é o espírito dos meus irmãos mais velhos. Não querem ser os que sabem mais. Eu não gostava de ser o que conhece menos da Palavra de Deus num grupo de pessoas que sabem muito. Agora, ser o mais inteligente, o mais culto nas Escrituras num grupo de pessoas que sabem pouco, isso não será grande motivo de satisfação. Eu já estraguei um bocadinho o início porque eu ia perguntar-vos, fazer-vos uma pergunta difícil. Qual é a história que... Fechem agora a Bíblia. Ponham o dedo, mas fechem a Bíblia. Qual é a história que no relato bíblico vem a seguir à história de Sansão? Quem se lembra das histórias bíblicas, daqueles livros de histórias bíblicas que nós temos em casa, temos Gideão, temos Débora e Baraque, temos Gideão e não, temos Sansão. E a seguir a Sansão? O que é que vem normalmente a seguir a Sansão? Okay. Não, Débora é antes. Ruth. Normalmente é Ruth, sim. Boa resposta. Apesar de Ruth ter passado, possivelmente, naquele tempo, não sabemos ao certo. Mas tem 5 capítulos aqui pelo meio. Porque a história de Sansão acaba em Juízes 16 e depois tem mais 5 capítulos que normalmente são esquecidos. E eu quero falar-vos de um deles. Da história de Mica. Diz-vos alguma coisa? Mica, provavelmente já ouviram alguma vez falar no nome desta pessoa, mas esta pessoa mostra-nos, a história desta pessoa mostra-nos ao ponto baixo a que se pode chegar quando se menospreza a Palavra de Deus. E essa é a lição que eu quero tirar convosco hoje deste homem Mica. Vamos ler o capítulo todo, é pequeno, são apenas 13 versículos. Fala-nos da história deste homem que é um retrato da nossa sociedade e espero que não seja um retrato da nossa igreja.
da igreja de hoje. Ora bem, Mica. E havia um homem na montanha de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: as 1100 moedas de prata que te foram tiradas, por cuja causa deitavas maldições e também as disseste em meus ouvidos, eis que esse dinheiro eu o tenho, eu o tomei. Então disse sua mãe: bendito seja meu filho do Senhor. Assim restituiu as 1100 moedas de prata à sua mãe. Porém sua mãe disse: inteiramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e de fundição, de sorte que agora te tornarei a dar. Porém ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe, e sua mãe tomou 200 moedas de prata e as deu ao Orives, o qual fez delas uma imagem de escultura e de fundição, e esteve em casa de Mica. E tinha este homem Mica uma casa de deuses, e fez um éfode e terafins, e consagrou a um dos seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. E havia um mancebo de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita e peregrinava ali. E este homem partiu da cidade de Belém de Judá para peregrinar onde quer que achasse comodidade. Chegando ele, pois, à montanha de Efraim, até à casa de Mica, seguindo o seu caminho, disse-lhe Mica: de onde vens? E ele disse: sou levita de Belém de Judá, e vou peregrinar onde quer que achar comodidade. Então lhe disse Mica: fica comigo e sempre por pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 moedas de prata e vestuário e o teu sustento. E o levita entrou. E consentiu o levita em ficar com aquele homem, e este mancebo lhe foi como um dos seus filhos. E consagrou Mica ao levita, e aquele mancebo lhe foi por sacerdote, e esteve em casa de Mica. Então disse Mica: agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Eu acho que há uma razão para esta história. Pois tem uma certa continuidade, bastante continuidade, porque algumas das personagens são as mesmas. No capítulo 18, e depois tem o capítulo 19, 20 e 21, que é uma outra história, também muito pouco conhecida. E eu acho que há uma razão para normalmente estas histórias não serem faladas, porque não é uma história boa. Não tem um final minimamente feliz. Não há aqui grande coisa que nós possamos dizer: foi bom porque o Senhor abençoou o seu povo, apesar de tudo. Nós, em todas as histórias, nós vemos, todas as histórias do livro de Juízes, no que é que nós lemos? Nós vemos apostasia, ou seja, o povo que andou bem durante algumas décadas no tempo de Josué, o que aconteceu? Entraram na terra prometida, que Deus lhes tinha prometido, na terra de Canaã, viveram bem, morreu Josué, morreu Eleazar, que era o sumo sacerdote, morreu aquela geração, diz mesmo a palavra de Deus no início dos Juízes, que morreu, podemos ler em Juízes, capítulo 1, exatamente, capítulo 2, versículo 7. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que prolongaram os seus dias depois de Josué e viram toda aquela grandeza, toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. E nós vemos isso, e depois aqui pelo capítulo 2 adiante nós vemos que, no versículo 10, foi também congregada toda aquela geração aos seus pais, e outra geração após deles se levantou que não conhecia o Senhor, nem tão pouco a obra que fizera a Israel. E Deus nos livre de que se levante, depois de nós, uma geração dentro das igrejas que não conhece o Senhor. Se não conhece o Senhor, não são crentes sequer. E estas pessoas não conheciam o Senhor. Então o que é que eles fizeram? Fizeram tudo o que não deviam fazer. Foram atrás dos deuses, encurvaram-se às imagens, e então o que aconteceu? Deus castigava. Então vinha a apostasia, Deus castigava, vinha uma nação estrangeira e roubava as suas colheitas, levava o seu gado, matava pessoas, levava os filhos para cativos, por aí fora. Então o que é que aconteceu ao povo? Clamava a Deus, lembrava-se: olha, vamos clamar a Deus porque Deus é que nos deu esta terra e Ele há de nos livrar. Deus enviava um quê? Um juiz, um libertador, e as coisas corriam bem. Mas reparem que os juízes, mesmo a qualidade do juízo foi decrescendo. Isso é um pequeno parênteses. Nós começamos com o primeiro juiz, que foi Otniel, que era um grande homem de Deus, genro de Caleb, um homem com uma fibra espiritual enorme, e depois começamos a decrescer um pouco. Baraque já era assim um bocadinho tímido, Gideão também fez algumas asneiras ali pelo meio, Jefté fez coisas que não lembra a ninguém, e depois temos Sansão.
Sansão, que foi um homem que fez muita asneira, apesar de Deus o ter usado poderosamente. Mas vemos um declínio na qualidade, na fibra espiritual dos juízes. Então, vinha um juiz, Deus livrava por mão daquele juiz, a terra vivia em paz durante alguns anos, porque aquele homem ajudava, ou mulher, no caso de Débora, ajudava a manter uma certa paz na terra, ou em partes da terra. Nem sempre os juízes eram a nível nacional, eram pequenas regiões, por vezes. E depois voltávamos ao mesmo. Morria o juiz e surgiam atrás dos deuses e andávamos aqui num ciclo vicioso. Num círculo vicioso, que é o nome correto. Círculo vicioso, não ciclo. Isso é um erro de português que muita gente diz. Ciclo vicioso, mas não, é círculo vicioso. E então, é neste panorama que nos encontramos no livro dos Juízes. E este Mica terá vivido neste tempo. E esta história, estava a dizer que normalmente não é contada porque não há nada assim de uma lição boa que nós possamos tirar e que possamos ensinar até às crianças. Não? Este homem faz tudo mal do princípio ao fim. Nós vamos analisar um pouco a história dele e não há aqui nada que se tire de bom. Dizer, olha, este homem fez assim, é um bom exemplo para mim. Não, nada. A história que vem a seguir também não é muito boa do ponto de vista de tirar lições morais, e a que vem a seguir ainda pior. Acaba com... tem pecados gravíssimos. Uma tribo no último capítulo de Juízes, uma tribo de Israel quase que é exterminada à conta daquilo. Ou seja, são coisas muito mais e normalmente passa-se por cima e vai-se para o ruto, que é uma história bonita. E estas histórias não são essenciais na narrativa bíblica, mas eu creio que é essencial do ponto de porquê. É essencial nós aprendermos com o erro que este homem cometeu e porquê que este homem cometeu estes erros. Então nós vemos, Mica começa por, entendo eu, roubou dinheiro à sua mãe. As moedas, versículo 2, as 1100 moedas de prata que te foram tiradas, por causa de ditáveis maldições, eu as tenho. Eu tomei. Mica começa por roubar. Vamos fazer aqui um pequeno exercício de ver quais dos 10 mandamentos é que Mica quebrou. Qual é que quebrou? Não furtarás, não roubarás, não cobiçarás. Honra teu pai e tua mãe. Ou seja, roubou. Ok? Penso que, para já, é só isso. Depois, ele restituiu dinheiro à sua mãe e a sua mãe diz: inteiramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor para fazer uma imagem de escultura e de fundição, de sorte que agora te tornarei a dar. Porém, ele restituiu... Há aqui uma certa negociação, umas certas práticas que não consigo entender bem o que eles estão a fazer, mas o que eu sei que eles estão a fazer tudo errado. Ou seja, primeiro dizem, vou dedicar este dinheiro ao Senhor, inteiramente. E depois só pegam em parte, não é? Quantas moedas eram? 1100. E a sua mãe tomou 200 moedas de prata. Inteiramente tem dedicado ao Senhor, peguem 200. E fez o quê? O quê? Fez o quê? Uma imagem de escultura, porque aí que até terá feito duas, uma de escultura e outra de fundição. Isto estava em casa amiga. O que é que temos aqui mais? Que mandamentos é que quebraram? Não terá os outros deuses diante de mim e não farás imagem de escultura. Vemos aqui Mica e a sua mãe a quebrarem quase todos os mandamentos, excetuando não matarás, não adulterarás e não darás falso testemunho. Não, mas mentiu à mãe. Inicialmente, porque ela estava a rogar maldições, ele disse, olha, eu tenho, se calhar depois com medo de que pudesse acontecer alguma coisa, aquilo, mãe, está aqui o dinheiro. E não terá quebrado o dia do sábado. A não ser que tenha feito isto ao sábado. Pode ter mandado. Sim, porque era tal o afastamento da lei de Deus, que se fazer ao sábado ou fazer outro dia qualquer, para eles hoje em dia é diferente. É indiferente o dia em que nós fazemos determinada coisa. Mas naquele tempo não era. Então, creio eu, só de 3 dos mandamentos é que não quebrou. E isto sem precisar de sair de casa. Tudo em casa. Quebrou estes mandamentos todos. Estava a fazer tudo mal. E ele, o que é que ele faz? Achou muito boa ideia ter uma casa de deuses
versículo 5, e tinha este homem Mica uma casa de deuses. E fez um éfode e terafins e consagrou um dos seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. Está aqui outra asneira tremenda. O que é que Mica faz por fim? Além da idolatria que estava a fazer, o que é que ele faz? Pega no seu filho e fala sacerdote. Quem é que podia ser sacerdote? A descendência de Arão. Ele não era. Ele era da montanha de Efraim. Não sei ao certo se seria da tribo de Efraim, porque poderia eventualmente não ser. Mas não era. Não era da descendência de Arão. Portanto, ele não podia ser sacerdote. Está a fazer tudo errado. Mas isto é sinal. Quando se pega em pessoas que não têm habilitação para um determinado cargo e se põem a fazê-lo, dá asneira. E nós vemos isso. Onde é que vemos isso também a acontecer? Aqueles que conhecerão melhor o relato bíblico, lembram-se de um rei chamado Jeroboão, o primeiro rei do norte de Israel. Porque a seguir a Salomão, o reino de Israel dividiu-se em dois, o do norte e o do sul. O do norte chamava-se Israel, o do sul chamava-se Judá. Então, o rei Roboão, que era o filho do Salomão, foi demasiado duro com a nação e então, metade não, 2 tribos. Só 2 tribos é que ficaram com o Roboão. Os outros 10 foram com o Jeroboão. E o que é que ele fez a dada altura? Dos mais baixos do povo, fez sacerdotes em Israel. Isto é sinal do declínio espiritual quando se pega em pessoas que não têm qualificação e se põe em lugares de destaque. Não é só de destaque, é de responsabilidade. Porque aqui a questão, e João Josias certamente dirá isto, o lugar que ele exerce aqui, o cargo que ele exerce aqui nesta igreja, não é destaque. Para ele não é destaque. É acima de tudo, responsabilidade. E uma grande preocupação pelo bem-estar espiritual dos membros desta igreja. Mas não é qualquer um. Paulo diz a Timóteo e a Tito claramente quais são as características que alguém que exerce funções, neste caso de dirigir o culto, devem ter. Não é só por ser filho, olha, anda cá. E pode dar aso a muitas situações desagradáveis quando puxamos o lado familiar e favorecemos o lado familiar em detrimento do que diz a palavra de Deus. Atenção. Porque às vezes há aquela questão de é filho do pastor, vai ter de ser pastor. E se o pastor X pastoreou esta igreja durante não sei quantos anos, a seguir tem que ser o filho. Eu não estou a dizer que isso seja necessariamente errado. Apesar do pastorado não ser aquilo que eu mais aprecio no governo, o pastorado como nós conhecemos aqui em Portugal e em outros países, não é aquilo que eu mais aprecio na liderança de uma igreja. Mas isso é outra história. Mas o facto de ser filho de um homem de Deus dá-lhe uma grande vantagem. Porque desde a sua meninice conhece as sagradas letras. Podem fazer de sábio para a salvação. Sim. Dá uma grande vantagem na grelha de partida, por assim dizer. E se tiver aquelas características que o apóstolo Paulo diz claramente em Timóteo e a Tito, tudo ótimo. Isso mesmo que seja filho, não é só por ser filho. És filho do ancião, filho do responsável, já não pode ser, não. Mas não é por causa de ser filho de que deve ser isto ou aquilo. Cuidado. Então, Mica estava a fazer tudo errado. Tinha uma casa de deuses, e nós vemos hoje em dia. E, atenção, eu não quero ser particularmente desagradável com a fé católica. Mas algumas das coisas que aqui vamos falar, é o que a palavra de Deus diz. Não quero ser desagradável. Mas atenção, não quero que os que aqui estão, muito provavelmente pode haver alguém que tenha essa fé, mas a maior parte não será. Não pensar, pois eles realmente têm aquilo, caem naquelas coisas, coisa tão sem sentido. Mas pensemos sempre, estarei eu a cometer erros, não exatamente de ter imagens em casa ou de quaisquer destes erros que aqui vamos ver, não estarei eu a cometer outro tipo de erros. E que eu possa aprender com o mau exemplo de Mica
Não pode a palavra de Deus estar a censurar-me, a exortar-me, a corrigir-me, para eu ter atenção àquilo que eu estou a fazer mal? Portanto, eu costumo dizer que o erro está muito mais próximo de nós do que aquilo que nós pensamos. Normalmente temos aquela tendência a dizer, sim, os católicos, os pentecostais, os batistas, eles fazem aquilo tudo mal, nós é que estamos certos. Então, o erro pode estar mais próximo de mim do que aquilo que eu possa pensar. Então, ele tinha uma casa de deuses. E nós vemos pessoas que, em suas casas, têm um espaço dedicado a imagens. E acham que estão a fazer muito bem. E Mica também achava. Mica achava que estava a fazer tudo muito bem. Ele diz não aqui, mas diz no fim do versículo, do capítulo. O que é que ele diz? Agora sei que o Senhor me fará bem, porque tenho um levita por sacerdote. Já vamos ver esta parte do levita por sacerdote. Mas ele achava que estava a fazer bem. Porque a mãe dele achava que vou consagrar este dinheiro ao Senhor e vai fazer imagens. Como é que se chega a este ponto? Como é que se chega? Eu digo-vos como é que se chega a este ponto. Não vemos aqui Deus no meio disto tudo. Não vemos verdadeiro temor de Deus. O que é que aconteceu com esta família? Esta família não tinha o bom hábito que tinha uma família que nós lemos, é só andar para umas 5 folhas à frente, no primeiro livro de Samuel. No primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 3. O que é que nós lemos? Primeiro livro de Samuel, 1:3. Estávamos a falar daqui de Elcana, pai de Samuel. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano a ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor Ofni e Fineias, os 2 filhos dele. O que é que eles faziam todos os anos? Iam adorar ao Senhor. E lá iam adorar ao Senhor, e tiravam tempo para ir adorar ao Senhor, oferecer sacrifícios, ouvir a lei a ser lida, e eles sabiam o que é que a lei de Deus dizia. Creio eu, acho que não estou a cometer nenhum erro, que esta família já há décadas, provavelmente, se calhar há várias gerações, que não tinha este hábito de ir ao sítio que o Senhor tinha ordenado, em Siló, para adorar ao Senhor, para ouvir a lei de Deus. Foram-se afastando gradualmente da comunhão com o povo de Deus, com o povo que quer servir verdadeiramente a Deus, foi-se afastando da lei de Deus e depois, claro, dá nisto. E à medida que nós vamos negligenciando a leitura da Palavra de Deus, vamos negligenciando a exortação que a Palavra de Deus faz a nós, vamos desprezando ou desvalorizando o valor que tem a repreensão ou a exortação feita pelos nossos irmãos, vamos perder. Vamos perder e podemos chegar a um ponto em que estamos a fazer tudo mal e achamos que estamos a servir ao Senhor. E nós, infelizmente, conhecemos casos de pessoas que estão... Não é preciso pensar muito para perceber que estão longe de Deus, por causa da maneira como agem, como falam, os sítios que frequentam, e são capazes de dizer, não, eu estou bem. São capazes de achar que estão bem espiritualmente. Mica achava que estava bem. Sabe o que é que infelizmente Mica não tinha? Mica não tinha amigos. Mica não tinha amigos. Aqui neste capítulo não diz... Parece que ele vivia praticamente sozinho, lá numa montanha. Eu inicialmente pensava isso, mas depois quando fui a ler o capítulo seguinte, e dá sempre jeito de ler o capítulo seguinte, para ter um contexto, reparem que a história continua. Eu não vou falar dela hoje, poderei falar numa próxima oportunidade, a não ser que me digam, olha, esta história não serve de nada, eu não continuo a história. Mas a história acho que é interessante, a continuação. Nós vemos que... capítulo 18, versículo 22. Lemos que há aqui uns homens que viviam nas casas junto à casa de Mica. Ou seja, Mica tinha vizinhos. Inicialmente, quando li este capítulo, se lemos só este capítulo, parece que Mica estava ali assim um bocadinho no meio do monte, não conhecia ninguém, a não ser o Ourives lá perto, e pouco mais. Mas ainda havia ali algumas pessoas nas redondezas. Mas o que ninguém foi capaz de dizer foi, nem o Ourives foi capaz de dizer, Mica, o que é que estás a fazer? O quê? Estás-me a pedir para fazer uma imagem de escultura? E uma de fundição? Estás tolinho? Não sabes que isso é quebrar as leis de Deus?
Ninguém foi capaz de dizer isso. Nem ele, nem o Ourives, que claro interessava o retorno financeiro desta atividade, obviamente. E nós vemos como em Éfeso ficaram bravos os ourives quando Paulo lá foi. O que é que aconteceu? Eles vai dar cabo do nosso negócio. Nós fazemos tantas imagens da Diana, acabou-se. E eles tiveram a fazer uma coisa que nós nunca vemos. Estiveram a gritar por espaço de quase 2 horas o quê? Grande é a Diana dos Efésios. E vocês, se experimentarem, ver um bocadinho, por exemplo, de um jogo de futebol, começam lá a cantar um cântico e tal, aquilo demora para 1 minuto. Só 1 minuto a cantar lá para um clube ou para outros, normalmente 1 minuto ou 2. Não conseguem aguentar tanto tempo a cantar uma determinada coisa. Se for a gritar por espaço de quase 2 horas. E há pessoas como estes ourives de Éfeso e como este, quando toca o nosso ganha-pão, abdicamos de convicções, abdicamos de tudo. Porque queremos é o nosso. E nós vamos ver isso também acontecer com uma outra personagem que vai entrar em cena a seguir. Então, Mica não tinha o ourives que fosse capaz de dizer, olha, eu gostava muito de fazer dinheiro, posso fazer uma imagem de outra coisa qualquer. Uma imagem não, posso fazer outra coisa qualquer com esse dinheiro que me estás a dar, mas uma imagem de escultura, tu sabes perfeitamente que Deus reprova isso. Não posso fazer, não, mas fez. E mesmo os vizinhos, ninguém foi capaz de dizer, oh Mica, tu não sabes o que ele diz a lei de Deus. A lei de Deus condena isso que estás a fazer. Ninguém foi capaz de dizer. Porquê? Porque também não conheciam. Se calhar aquela região, já a lei de Deus não se ouvia ali. Ouvia-se falar de Deus, assim, uma ideia muito vaga. Como as pessoas à nossa volta têm uma ideia de Deus completamente errada. Se nós falamos o que a Bíblia diz, Deus é um Deus de amor. O que é Deus castigar? Deus castigar os seus filhos quando nem sequer sabem que nem todos são filhos de Deus. Todos sois filhos de Deus. É que Paulo diz aos Gálatas, todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Não é todos sois filhos de Deus, tá? Não, pela fé em Cristo Jesus. Então, as pessoas à nossa volta, infelizmente, não têm conhecimento bíblico. Nenhum. Têm uma ideia de Deus completamente deturpada. Um Deus feito à sua imagem e à sua semelhança. Isso é uma das formas de ser idólatra. Não é só ter bonecos em casa. É quando nós criamos um Deus para se adequar às nossas conveniências. Enquanto que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, muitas vezes o homem, e nós podemos fazê-lo, sem estar a dar conta disso, criam o Deus à sua imagem e à sua semelhança. Então, ninguém foi capaz de repreender. E qual é a razão de tudo isto acontecer? Não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Isto é um retrato da nossa sociedade. E que Deus nos livre que seja um retrato da nossa igreja. Ou das igrejas, das várias igrejas locais. Olha, eu acho que deve fazer assim, não estou aqui a dizer que temos de responder a uma estrutura, uma hierarquia, acho que tem um nome, uma organização, não digo isso, mas devemos procurar ter comunhão uns com os outros e não cada um, eu vou por aqui e ninguém tem nada a ver com isto. E cuidado quando nós achamos que ninguém tem nada a ver com a nossa vida, porque isso está relacionado até com a história que vem a seguir. Também é interessante, porque havia aqui uma cidade que nós lemos, não tinha nada a ver com ninguém. Estava ali independente e tal, e vemos qual foi o fim dela. Tendo tempo, leiam estes 2 capítulos, e os que vêm a seguir são um bocadinho mais... para maiores como diz às vezes, aquelas imagens podem ferir suscetibilidade. Portanto, são histórias bem macabras, mesmo macabras. Mas estes 2 capítulos, leiam, tem uma história bastante interessante. Então, o Mica estava a fazer tudo mal, estava a fazer aquilo que parecia bem aos seus olhos. E, infelizmente, não houve aqui ninguém que fosse capaz de lhe dizer: o que é que estás a fazer? Mas o que é isto? Mica não, como eu disse, Mica não tinha amigos. Quem tem amigos tem alguém que chega à beira dele e diz: onde é que tens a cabeça? O que é que estás a fazer? Achas que isso está correto? Poucos têm
poucos têm a coragem de chegar à beira do seu amigo e dizer: porquê é que fazes isto? Davi, vocês sabem que teve alguns problemas com os filhos. Depois do pecado com Batseba, fez a sua vida, depois até acabou por praticamente matar o marido de Batseba, teve vários problemas com os filhos. Teve problemas com o Amon, teve problemas com o Absalão, e há um outro filho que normalmente não é muito conhecido com quem ele teve problemas. Quem é que teve? Adonias. O príncipe Adonias, já quando David estava, já Absalão tinha perdido na sua tentativa de tirar o reino ao seu pai, e o Adonias também quis. Adonias quis não tirar o reino a Davi, mas ser ele a reinar quando Davi morresse. Porque Davi já estava praticamente com o pé e meio para a cova e ele tentou ser rei. Nós lemos isso no primeiro livro dos Reis, se quiserem tomar nota, 1:6. O que é que diz? O que é que diz? O que é que Davi nunca tinha feito? E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizeste assim? Isto é terrível. Um filho não ter um pai que lhe pergunte: por que é que estás a fazer isso? Explica-me. Não deves fazer isso. Não deve ser esta a nossa atitude. A nossa atitude não deve ser: não deves fazer isso, mas sim, para com o filho, ou para com um crente, para o nosso irmão. Por que é que estás a fazer isso? Explica-me. Porque às vezes só quando as pessoas se põem a pensar, vão dar uma resposta: oh, Mica, porquê é que tens ídolos bonecos em casa? Realmente, quando uma pessoa pensa um bocadinho naquilo que está a fazer, para alguns segundos para pensar naquilo que está a fazer, cai em si. Mica não tinha isso. Não teve alguém que lhe perguntasse: porquê é que estás a fazer isto? Isso por isso é que precisamos nos reunir uns com os outros, exortar-nos uns aos outros. Todos os domingos, é isso que diz o escritor aos Hebreus: exortai-vos uns aos outros todos os domingos. Ele diz o quê? Todos os dias, todos os dias. É uma das coisas que a palavra de Deus diz para fazer todos os dias. Há várias. Uma delas é exortar uns aos outros. Claro que nós gostamos de exortar uns aos outros, principalmente ao domingo e à quinta. Ao domingo e à quinta. Mas Mica não tinha, infelizmente. Porquê? Porque isolou-se em relação ao povo de Deus fiel. Tinha ali alguns vizinhos, mas os vizinhos apenas intervieram, tiveram algum tipo de intervenção, quando no capítulo seguinte vieram alguns e levaram os bonecos e as imagens e o levita que vai agora entrar em cena. E eu vou ter de despachar isto para vos falar do seguinte. Aparece a seguir em cena um homem, um mercenário. Um mercenário, nós normalmente pensamos num mercenário como aquelas pessoas que vão para a guerra a troco de dinheiro. Para matar, e não interessa se lhes pagam para matar os espanhóis, eles vão matar os espanhóis. Mas depois mandarem matar os portugueses, eles vão matar os portugueses. Eles são mercenários. Mas há mercenários no meio da cristandade, no meio da religião. Pessoas que pagam para fazer isto, então eu vou. Pagam para pregar isto, eu prego. E este levita que aparece aqui em cena é do género. Porquê? Porque este homem, lemos aqui, havia um mancebo de Belém, partiu da cidade de Belém para peregrinar onde? Pelo menos a minha versão diz isto. Esta palavra comodidade não aparece no original, mas onde é que ele queria ir? Queria ir a um sítio confortável, um sítio onde estivesse bem. E chegou à casa de Mica e o Mica disse-lhe: fica comigo e sê-me por pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 moedas de prata e vestuário e o teu sustento. E o levita entrou. Este levita provavelmente andava à procura de um sítio onde não cair morto. Porquê? Porque provavelmente a nação de Israel tinha deixado de sustentá-lo. Porque era a obrigação das 11 tribos sustentarem a tribo... não, as 11 não, as 12. Porque Levi era uma tribo à parte. As 12 tribos era suposto... Sim, porque Jacó teve 12 filhos. Ok? Tirando pelo menos uma filha teve, mas teve 12 filhos. José deu origem a 2 tribos, Efraim e Manassés. Isto dá 13 tribos.
Mas a tribo de Levi era uma tribo à parte. Ou seja, a tribo de Levi não era contada. Então as 12 tribos davam os seus dízimos para que a tribo de Levi ficasse responsável em várias localidades pelo serviço ao Senhor. Não tinham o seu trabalho secular. Mas provavelmente, dada a degradação moral e espiritual daquela nação, já nem sequer os levitas já estavam sem sustento. Então teve à procura de ganhar o seu. Não é? E chegou ao sítio certo. Chegou ao sítio certo. O Mica diz sempre para pai sacerdote. E darei o teu sustento. E o homem consentiu. O levita, o que é que poderia... O levita, atenção, o levita era um bocadinho diferente dos vizinhos dele. O levita provavelmente teria algum conhecimento da lei de Deus. Creio eu. Apesar de ele já não vinha do sítio certo. Eu estive a ver. E Belém de Judá não era uma das terras onde era suposto haver levitas. Porque havia várias cidades para os levitas. Isso em Josué está ali feita a distribuição. As cidades dos levitas vão ser esta. E mesmo Belém de Judá não era uma delas. Ou seja, ele já não estava bem em Belém de Judá. E foi dali à procura de ganhar o seu. E chegou ali e Mica apresenta-lhe as condições que tinha para ele. E ele achou bem. Nem o próprio levita foi capaz de dizer: Mica, estás a fazer tudo mal. Imagens. O teu filho como sacerdote. Mas que é isto? E eu também não posso ser. Apesar de eu ser levita, é um bocadinho melhor do que não ser levita, em termos de servir ao Senhor. Mas eu não posso ser sacerdote. Eu não posso ser sacerdote, desculpa lá. Eu não sou da descendência de Arão. Mas para ele não havia problema. O quê? 10 moedas de prata? Vestuário? Sustento? Vida boa. Infelizmente, o Mica não tinha amigos, verdadeiros amigos. Alguém que lhe apontasse o seu pecado, o seu erro. Nem no ourives, nem nos seus vizinhos, nem no próprio levita. Porque o levita vinha à procura de ganhar o seu. Então, juntou-se a fome à vontade de comer. Está maravilhoso. Aparentemente, não é? Tanto que o Mica o que é que diz? Agora sei que o Senhor me fará bem porque tenho um levita por sacerdote. Agora sei que o Senhor me fará bem porque estou a fazer tudo o contrário ao que a palavra de Deus diz. Mas ele não tinha noção, porque ele nem sabia o que é que a palavra de Deus diz. É possível nós chegarmos a um ponto em que nos enganamos tanto a nós mesmos que podemos estar a fazer tudo mal. Agora sim o Senhor vai abençoar-me. Há uma música que me lembro que é... alguns devem conhecer e até cantar. Quero servir-te dentre os poucos que são teus. Não permitas que meu coração me engane tanto ao ponto... Conhecem, não? Tanto ao ponto de ser mais um na grande multidão. Porque nós podemos deixar enganar ao ponto de sermos iguais aos outros. Sermos iguais aos descrentes, em termos de vida. Nós temos um exemplo de um rei, o rei Manassés, que diz a palavra de Deus que ele fez errar tanto a Judá, o reino de Judá, que fez o quê? Pior do que as nações que Deus tinha expulsado da terra. Ou seja, as nações que estavam antes de Israel entrar em Canaã, o Manassés conseguiu fazer pior. Cuidado. Este levita pactuou com erros graves. Que lhe interessava. Porque era o seu sustento que estava em causa. E quando não haverá, por esse mundo fora, que mediante aquilo que recebem, falam às pessoas aquilo que elas querem ouvir. E infelizmente eu sei não é preciso ir muito longe, mas nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos temos mega igrejas, 10 mil pessoas que assistem aos cultos. Mas sabem o que é que lá não é pregado, infelizmente? O Evangelho da Graça de Deus não é pregado. É pregado uma mensagem que fala de Deus, que fala de Jesus, que vem para ajudar-nos nas nossas dificuldades. Evitam falar de pecado. Pecado é desagradável. E as pessoas estão ali, adormecidas espiritualmente. Contribuem, e depois essas pessoas têm grandes templos, têm grandes
aviões, até houve há 2 meses que veio pedir mais dinheiro para comprar um novo avião. Isso são mercenários. Nós não vemos isso na palavra de Deus. Não vemos ninguém a enriquecer à custa de pregar o Evangelho. Não vemos ninguém. Paulo diz, enquanto... Como é que ele diz aos anciãos de Éfeso? As minhas mãos... Desculpem lá, mas... Aqui ele diz que nunca vos fui pesado. Eu estou aqui agora... Exatamente. Atos 20, 33. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestido. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Ele não só para si, mas também para os que estavam com ele. Eu creio que Paulo só foi financiado pelos crentes e muito pouco dinheiro. Muito pouco dinheiro. Os filipenses mandaram assim muito mais do que podiam, mas muito pouco para o que Paulo precisava, provavelmente, quando ele estava preso. Porque de resto, enquanto ele podia trabalhar, ele trabalhava. E vemos, infelizmente, verdadeiros mercenários. Atenção, há alguns bons exemplos. Eu não estou aqui a dizer, eu não quero ir ao ponto de dizer que todos aqueles que recebem um salário por exercer as funções, que chama-se normalmente de pastor, estão errados. Não estou a dizer necessariamente isso. Mas que o risco é grande. E não é para qualquer um. Manter-se íntegro quando sabe que o seu sustento depende em grande medida daquilo que da forma como ele exerce as suas funções. Eu sei de um pastor que, na minha opinião, é um dos bons exemplos que logo no primeiro ano em que foi pastor de uma determinada igreja teve de disciplinar uns poucos. E se calhar podia demover algum... Vou meter-me aqui, vou pisar o ninho de vespões, não é? Isto vou tramar a minha vida por completo. Deixa-me estar aqui caladinho, deixa-os lá continuar na vida deles, enquanto posso manter-me aqui. Infelizmente isso pode condicionar. E este Levita condicionou. O Levita diz, olha, é que o Levita se dissesse ao Mica, olha, o que estás a fazer está mal, é que não havia nada por onde ele pudesse pegar para pôr aquilo direito e continuar ali, não. Se ele dissesse ao Mica a verdade, acabava-se. Acabava-se aquela relação que eles tinham. Mas reparem aqui no seguinte. Versículo 10. Sê-me por pai e sacerdote. Isto faz-vos lembrar alguma coisa? Quem é que normalmente é chamado de pai, pater, padre e sacerdote? Vemos aqui vários pontos de contacto com a religião católica. E digo com todo... Não é para amesquinhar, mas é verdade. Imagens. Acham que estão a fazer tudo certo. Depois contornam a coisa dizendo que não é adorar imagens, é venerar. Não entendo bem a diferença, mas lá conseguirão dar... esgueirar-se de maneira a aquilo encaixar bem. E ter alguém que é pai e sacerdote. Que é o nome habitual dos sacerdotes. O sacerdote católico, um padre. Vemos aqui... Atenção. A religião católica, infelizmente, não deriva tanto do cristianismo, mas muito destas religiões ancestrais que tínhamos na terra de Canaã. Ele está aqui, de certa forma, a imitar os costumes do povo que vivia lá antes. E por isso é que Deus dizia, é para destruir tudo. Tudo. Não fica ninguém. Se vocês deixarem ficar alguém que vivia cá antes, vai ser por espinhos e aguilhões, vai dar-vos cabo da vida. E deu, de facto. Infelizmente, vemos o exemplo de Mica, onde ele pode chegar. Tão baixo, tão baixo. E é aqui que se chega quando se faz o quê? O que é que Mica fez? Negligenciou a Deus
e a sua palavra. E infelizmente, o que é que ele não tinha? O que é que ele não tinha? Não tinha verdadeiros amigos. Tinha vizinhos. Tinha um levita que vivia lá em casa, até era por pai e sacerdote, mas não era verdadeiramente seu amigo. Fiquemos com estas lições deste homem, que Deus nos livre de descermos ao ponto que este homem desceu. Depois não se recuperou. Não se recuperou. No capítulo seguinte, não vemos que o seu coração tenha mudado. E que Deus nos livre. Eu espero bem que nunca o fiz e espero nunca o fazer. Deixar condicionar aquilo que eu digo em função de benefícios materiais. Não, espero nunca o fazer. Costumo dizer que para ser pastor eu precisava ter mais capacidades e não ter uma coluna vertebral. Se não tivesse uma coluna vertebral, aí poderia, se calhar, conseguiria. Tinha de... E tenho de abdicar das convicções que tenho. Porque aqui em Portugal, principalmente, um pastor que tem um entendimento dispensacional é muito, muito difícil. Mas não quero dizer que que seja impossível ter... Se uma determinada igreja tem um número suficiente de pessoas e que torne necessário alguém abdicar do seu tempo para servir a Deus e servir a sua comunidade de irmãos de uma forma mais sistemática e mais capaz, eu não digo que não o deva fazer. Há alguns que dizem, não é impossível. Porque o que é que acontece por vezes? Há coisas que não são feitas. É feita pelos crentes, no pouco tempo que às vezes têm. É um terreno um pouco difícil, admito. Mas comigo, o que é que Paulo dizia? Digno é obreiro do seu salário, contudo, comigo não se faça assim, porque eu preferia morrer a fazer bem esta minha glória de não ser pesado aos crentes. Não é bem isso que ele diz, mas é essa a ideia. Que Deus nos livre de fazermos depender aquilo que nós dizemos de contrapartidas materiais. Que Deus nos livre destes maus exemplos, mas tudo o que foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Não é para a nossa desculpa, não é dizer que ninguém olhe para esta história e diga, isto está muito bem. Eu era para ter dito isso antes, mas já li. Já terminei a mensagem várias vezes. Desculpa lá, mas agora tenho de dizer esta. Eu, ao estudar esta passagem, lembrei-me de ir ver noutras versões o que dizia. Porque, nomeadamente, aquela palavra comodidade que não aparece no original, está ali em itálico. Eu queria ver outras versões. Eu tenho lá em casa uma versão católica. E quando abri aquilo, às vezes tem assim umas notinhas em baixo. E a análise que fazem desta passagem, destes 2 capítulos, eu fico a olhar para aquilo, como é que é possível? Dizem que vemos aqui o surgimento do sacerdócio nos lares, como era feito por sacerdotes itinerantes. Ou seja, não sou capaz de olhar para esta passagem e dizer isto é o exemplo da degradação moral e espiritual a que se pode chegar quando se abandona a lei de Deus. Não dizem, está tudo normal. Pois puder, pai, sacerdote, imagem em casa, se vai dizer, olha, isto está tudo errado, não. Porque isto aqui, estas 2 histórias que aparecem aqui, a de Mica e depois a história que vem mais à frente, nos capítulos 19 a 21, são apenas um apêndice a dizer, olha aqui 2 exemplos de o que é que acontece quando se despreza a Deus. Acontece isto. E não havia só um Mica, de certeza. Devia haver, se calhar, centenas de Micas, centenas de pessoas a fazer este tipo de vida, completamente desligados de Deus e da sua palavra. E que Deus nos livre de sermos Micas. Que Deus nos livre de sermos pessoas completamente alienadas do que Deus diz. Leiamos a palavra de Deus e façamos, não a palavra de Deus adaptar-se aos nossos gostos e à nossa vida, mas sim a nossa vida adaptar-se à palavra de Deus. O Senhor nos